Salve, salve galera, bem-vindo ao canal Irmãos Dev, vídeo comigo, Marcelão. Vamos falar aqui dicas para o estudo autodidata. Já começa dando um like no canal, dá like em todos os vídeos do canal, é isso. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar aqui sobre estudo autodidata é você manter um tema, não troque de tema igual você troca de roupa. Então, mantenha a estrutura do seu curso. É tentador aprender como funciona a mais última, revolucionária e inovadora biblioteca de todos os tempos, lançado na terça-feira passada. Foque no seu tema atual. Esse é um erro comum e foi o que mais me atrasou na minha própria carreira. Então eu fiquei muito igual barata tonta, aprendendo várias coisas diferentes que não faz sentido no longo prazo, não fez sentido no longo prazo para mim. Tem uma meta, então tem uma meta de tempo. Então, por exemplo, você vai estudar ali o HTML, então põe, eu vou estudar isso aqui por mais ou menos 20 horas. Enfim, seria essa a ideia. Ter uma meta de tempo clara nos ajuda imensamente na nossa produtividade, até porque fomos condicionados a estudar para provas ou vestibulares. E é um pouco difícil de você tirar essa casca, né, desse condicionamento. Então, por que a gente não usa isso a favor, né? Tudo bem que a escola falando que você não vai passar de ano ou você não vai entrar na faculdade é uma pressão muito maior do que você consegue colocar a si mesmo, né? Mas é uma forma de você pegar um pouquinho do benefício de ter essa pressão. Então, para todos os projetos, busque uma sugestão de meta de horas para o estudo dos conceitos e a execução dos projetos. Ter uma noção clara também de quanto tempo disponível semanalmente você possui e encaixe a meta sugerida no seu calendário. É importante você também ter um autoconhecimento, né, de quanto tempo você tem disponível, porque às vezes a gente se cobra demais também. Então, se você não tem muito tempo disponível durante a semana, então o seu progresso vai ser um pouco mais lento mesmo, né? Só que você lembrando isso de que infelizmente seu tempo está corrido, você tende a aliviar um pouco, né, a autocobrança. Lembre-se de readaptar as datas das suas metas, caso as urgências do cotidiano lhe façam ter menos tempo em alguma semana, ou mais tempo. Então, se abrir um espaço na sua agenda, ocupe isso com estudo, né? E urgências do cotidiano vão aparecer e toma cuidado para você não ficar nervoso com essa situação, né? Porque você queria estar estudando aquele horário, uma coisa assim. As coisas acontecem, a vida acontece, né? Mescle formas de estudo. Ao menos nos conceitos iniciais, é possível encontrar ambos vídeo e texto sobre um assunto. Use as duas fontes para aprender. Dificilmente compreendemos algum conceito logo de primeira e ter um leque de recursos vai te ajudar a fixar o aprendizado. Então eu não sei nem o que falar mais, né? Mas eu acho interessante. Então ler um artigo, ler um vídeo. Claro que a gente tem nossas preferências, né? Então eu particularmente eu gosto mais de ler, mas às vezes uma pessoa prefere pegar um vídeo, a pessoa explicando o assunto, mas não quer dizer que eu também não vou consumir o vídeo. E se você prefere o vídeo, não quer dizer que você não deva ler o artigo também. Então, você misturando estímulos, né? Se você misturar esses estímulos, você vai aprender melhor. Tem horários flexíveis, talvez seu tempo seja corrido. Então, essa dica é difícil de cumprir, mas tente sempre aproveitar ao máximo aquele momento que você está completamente imerso no estudo e mal percebe as horas passando. Então, é importante que você tenha também um bloco grande de tempo para você estudar, porque você estudar meia hora, beleza, melhor que nada. Mas em meia hora, qual que é a capacidade de aprendizado que você tem, né? Em meia hora você não consegue chegar num nível de produtividade que você está, igual eu falei, está imerso, né, no estudo e nem percebe o tempo passando. Então, meia hora é um período curto. Então, de preferência, ter um horário um pouquinho mais amplo, né? Mas, como
a vida é corrida, se você estiver no ônibus ou está esperando alguma coisa, tenha sempre ali no celular alguma coisa perto que você pode ler sobre aquele assunto, certo? Que não necessariamente seja aquele principal que você está estudando, mas às vezes um artigo ou então um podcast de uma pessoa falando sobre aquele assunto, mesmo que não seja necessariamente ali o seu estudo, mas você vai acabar absorvendo uma coisa, começa a aprender as palavras da área, né? Digite os códigos, é uma coisa que às vezes as pessoas não fazem. Reproduza o código do vídeo ou do artigo. Tem um enorme efeito na fixação da memória de longo prazo, faz a diferença. Então você leu ali um artigo ou está vendo um vídeo e a pessoa passa ali para você um código, né? Digita ele. Em vez de copiar e colar, digita letra por letra. Faz a diferença, te garanto. Além disso, use esse momento para experimentações. Então, experimentações é uma coisa também subestimada. Então, troque uma variável de lugar, mude os valores, adiciona e remova loops e condições. Entenda como qualquer alteração afeta o resultado do seu código. Beleza? Isso aqui é muito importante, porque quando você estiver resolvendo um problema mais complexo, você já começa a ter uma noção que tipo, você não precisa nem executar para você imaginar, não, se eu trocar a variável desse lugar para aquele outro, provavelmente meu resultado vai ser um pouquinho diferente, mais ou menos assim. Então isso é uma coisa que vale a pena também. Experimentações. Muitas das vezes a gente está resolvendo um problema que é um pouquinho mais difícil, a gente vai pegar o bom e velho tentativa e erro, né? Então vai ser uma coisa muito importante você ter ali experimentado várias coisas diferentes quando você está aprendendo. Você não vai ficar tão intimidado para fazer essa tentativa e erro. Mas também não queira dar um passo maior que a perna. Nunca pule etapas. Desenvolva bem seus conhecimentos chaves para então progredir. Eu imagino que isso aqui até é um senso comum, né? Mas, por outro lado, toma cuidado também para você não ficar travado num lugar só, achando que você ainda não deve continuar ali naquela parte, né? Sendo que você já poderia dar o próximo passo, né? Então, isso aqui também é o que faz ser interessante você conversar com as pessoas, você ter um mentor, uma coisa assim, para a pessoa conseguir te avaliar nessa etapa, saber se você está dando um passo maior que a perna ou se você está parado no mesmo lugar e se recusa a dar novos passos, beleza? Então, é um pouco disso também que é tão valioso você ter ali um parceiro, um mentor. Leia a documentação. Apesar de documentações serem geralmente em inglês, é lá que realmente é explicado em detalhes como as coisas funcionam. Ok, artigos e videoaulas ajudam muito a entender conceitos e como eles se ligam, mas onde você acha que os autores dos vídeos, dos artigos, leram as coisas, se basearam para fazer aquele artigo? Claro, na documentação oficial. Então, a documentação das ferramentas, ela é a fonte da verdade. Então, nada melhor do que você ler direto na fonte. Então, às vezes você vai ler um artigo e você não reparou que aquele artigo foi escrito em 2013. Imagine a diferença de 2013 para cá. Em 2013 não existia, como a gente tem hoje, o React. O React hoje em dia é uma coisa que está em quase todas as empresas. Em 2013 não estava. Agora, como que eu vou ler um artigo sobre desenvolvimento front-end de 2013, né? Falando ali das versões iniciais do React. Em 2013 eu acho que já tinha o React, mas não estava assim popular, né? Imagina você ler um artigo de quando o React estava começando. Então não faz muito sentido. A documentação você não pode ter medo de entrar na documentação. E você precisa se acostumar a ler documentações. Você entrar lá e já saber mais ou menos... Porque documentações têm uma estrutura semelhante entre si, né? Se você entrar em muitas documentações, você vai ver que
existe um padrão e aos poucos você vai começar a entender ali como você consome as documentações. Responda perguntas em fóruns, mas não só em fóruns, mas também às vezes uma pessoa que está num nível abaixo de você. Então você já tem um domínio ali da lógica de programação e tem alguém que está começando a entender a lógica de programação, tenta dar uma ajuda. Não só isso é legal, uma forma quase que filantrópica, né, de agir, mas isso também vai te forçar a raciocinar ali os seus conhecimentos e pôr em palavras. Se a gente está aprendendo, geralmente a gente não fica pondo em palavras os conhecimentos que a gente adquiriu. Agora, quando você vai responder para alguém e você precisa montar frases, sentenças que façam sentido para outra pessoa. E nisso você vai perceber que às vezes você não sabe tanto quanto você imaginou, que você não está seguro ainda. Então, se você não está seguro ainda, você percebe que pode ser que você precise de uma revisão sobre aquele assunto, certo? E você vai ter feedback em tempo real da pessoa, dela ter entendido ou não. Se ela entendeu, então quer dizer que sua explicação foi boa, né? Se não entendeu, quer dizer que talvez você mesmo não tenha entendido, né? Ou que ir por aquele caminho na hora de responder, né, uma questão não seja ideal. Ler e responder perguntas em fóruns como Stack Overflow é muito útil para formar um entendimento avançado de como certas coisas funcionam. E você ainda pode descobrir coisas que nem imaginava. Então, no processo de você responder uma dúvida de alguém, pode ser que você encontre uma coisa a mais. É bem comum isso. Às vezes você vai fazer uma pesquisa rápida para responder aquela pergunta daquela pessoa e ali, paralelo àquele conhecimento, tem ali alguma coisa falando, né? Falando algum detalhe extra ou então uma função que é parecida com aquela que você ainda não conhecia. E bem, quase que no mesmo ritmo dessa daqui, né? Ensine o que aprendeu. Foi o que eu falei, né? Essa dica é próxima à dica anterior, mas podemos ir além. Busque alguém que também vá aprender com você. É legal você ter como se fosse um estagiáriozinho, né? Um mentorando, ou um colega, né? Melhor dizendo, eu acho. Com isso, você aprende melhor, leva conhecimento ao próximo e ainda se mantém motivado e disciplinado. É bem verdade. As relações sociais aqui são legais também. E uma coisa também, às vezes, hoje você está ensinando, mas daqui a 3 anos é essa pessoa que vai te ensinar, certo? Então, tem um investimento. Até olhando de forma egoísta, é um benefício você ensinar, beleza? Faça um projeto prático. Não sei como falar mais desse cara aqui. Eu sempre aprendi muito mais durante a execução de um projeto. As situações inesperadas sempre acontecem. Então, acho que pode falar até que é uma situação esperada, né? Porque em projetos que você vai executar, sempre vai acontecer alguma coisa que você não estava esperando. Pode esperar que vai acontecer o inesperado. E nenhum curso teórico te dará a fórmula para resolver esse tipo de situação. Então, se é inesperado, como é que ele vai te dar a fórmula, né? E tampouco irá te preparar para identificar de antemão. Então, o curso não vai te dar uma visão de coisas que podem dar errado, né? E você vai começar a ter essa visão para identificar de antemão quando você tem experiência, você tem bagagem. Depois de muitas situações inesperadas, você vai começar a ter esse tato, né, para você ver antes de acontecer aquilo que o inesperado, né? Claro, a teoria é essencial para ter a base de como executar, mas sem realizar um projeto, esse conhecimento fatalmente será esquecido. Então,
Com certeza. Se você fizer só um curso, ainda que você digite as coisas que passou no curso, amanhã, semana que vem, no máximo no mês que vem, você já não sabe fazer exatamente aquele negócio do curso, aquele projeto que você fez com o professor pegando na sua mão. Você vai esquecer, sim. Você não vai lembrar. Agora, se você faz um projeto que, digamos, tenha a sua cara, né? Você vai lembrar. Se você às vezes não lembra com detalhes, mas você vai ter o projeto para você consultar. Então, só tem vantagens ali de você fazer alguma coisa do zero, uma coisa que você que está idealizando, né? Que, mesmo que não seja você que está idealizando, assim, vamos supor, você faz um desafio que eu propus, mas mesmo assim, como você começou do zero e eu não te mostrei o caminho, você descobriu o caminho por você mesmo. E você dificilmente vai esquecer isso, certo? E por fim, não tenha medo de errar. O pior que pode acontecer é você explodir o seu computador. Brincadeira. Isso não acontece, né? Então, não vai acontecer nada de ruim se por acaso você clicar um botão e aparecer um erro. Não tem importância. E é com os erros que a gente aprende mais, certo? Eu preciso cometer mais erros. Falando até eu por mim mesmo, eu preciso cometer erros. Quando a gente acerta, beleza, é legal, satisfatório, a gente consegue tirar algumas lições do acerto também, mas o erro, pela própria natureza do erro, você vai aprender muito mais. Você vai aprender com os erros e quando você aprende a partir de um erro, você nunca mais esquece, beleza? Tem até aquela frase, né? Quem bate esquece, quem apanha nunca esquece, né? Então, não tenha medo de apanhar. Programação você vai sentir surrado às vezes. Não tem outra. Vai sim sentir às vezes sozinho. Não sozinho, mas enfim. Às vezes você vai sentir que é a pessoa mais burra do mundo. Ou que você está fazendo a coisa errada. Será que eu vou conseguir descobrir qual que é a solução? Mas não tem importância se sentir assim, dado que você supere isso, né? Você precisa ali errar bastante, penar, que aí sim você vai ficar bom. Não existe programador que nunca penou, beleza? Não existe ponto final. Pode pegar qualquer um aí, John Carmack, Terry Davis, Linus Torvalds, Bill Gates, qualquer um desses, eu te garanto que ele tenha uma história de quando ele estava começando, do quão difícil que era para ele, beleza? Então isso aí é uma coisa que acontece com todo mundo. Então acabou sendo um conselho aqui também, né? Não se abata por isso. Mas é isso, deixa eu acabar esse vídeo porque às vezes eu acabo falando muito, né? E eu falo muito que eu falo muito também. Então, quase todo vídeo eu falo que eu falo aí demais, beleza? Então, o vídeo é esse. Dá um like, vem aqui pro Discord, enfim, dá uma olhada aí nas nossas redes sociais, entra em tudo, vem conversar, manda pergunta, vamos interagir. Porque essa da ensino que aprendeu, eu também estou fazendo isso, beleza? Então, eu aprendi bastante com muita gente que não me cobrou nada e eu estou aqui colocando aqui no mundo também um pouco de ensinamento sem cobrar nada. E é isso. Falou, obrigado, até mais.